Vamos lá. Fazer a... Vou tentar chegar em algumas equações da... Da... Da, da mecânica usando o princípio da ação. Então vamos lá. Primeira coisa, a ação. Vou escrever como sendo integral de um T1 a um instante T2 da Lagrangiana no tempo. Sendo que a Lagrangiana, mais aqui de equação 1, a Lagrangiana eu vou definir ela como sendo o produto escalar de P por Q ponto menos a Hamiltoniana, que vai ser escrita em função de Q, P, Q ponto e T. Então agora eu vou escrever a Lagrangiana em função também do momento generalizado, sendo que Q e P, sendo que Q e Q ponto são as coordenadas generalizadas e as velocidades generalizadas. Deixa eu pegar umas anotações aqui que eu fiz essas demonstrações e eu vou passá-las em vídeo, como se eu tivesse na Unifal. Então vamos lá. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Vamos pegar a primeira página. Aqui. Então vamos lá. Chamei de equação 1 e equação 2. Vou da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou tentar chegar nas equações de Euler-Lagrange, conservação de energia, entre outros, usando o princípio da ação. Então, digamos que um sistema físico inicia-se em 1 e evolui para 2. Esse sistema ele vai fazer um caminho de 1 para 2 e sabemos que o caminho real tende a um determinado caminho, e a gente pode dizer que o variacional de S ele vai ser 0 mais funções que dependem apenas dos extremos, ou seja, vai ser um G de 1, um G de 2, menos um G de 1. Sendo que o variacional de S, usando a equação 1, é variacional da integral de dtL, ou simplesmente LDT. Vou escrever LDT mesmo. O variacional pode entrar na integral, fica a integral do variacional de LDT. Como o variacional tem propriedades similares à da derivada, isso aqui vai ficar a integral do variacional de L dt mais integral de L variacional de dt. Deixa eu chamar isso aqui de equação 3. Vou demonstrar que variacional de dt é igual a d do variacional de t. Então, isso aqui que a gente pode fazer? Tudo que é variacional, tudo que é delta, né?
vai ser final menos inicial. Então, isso é d de t mais delta t menos o inicial, que é dt. Isso é dt mais d de delta t menos dt, ou seja, d de delta t. Em outras palavras, delta dt é o mesmo que d delta t. Vou chamar isso aqui de equaçãozinha 4. Usando propriedades de derivada, né, podemos escrever que o variacional de L é del L del Q. Vamos começar com um momento, né? Del L del P delta P mais del L del Q delta Q mais del L del Q ponto delta Q ponto mais, por fim, del L del T delta T. Vou chamar isso aqui de equação 5. Vamos descobrir quanto que vale delta Q ponto. Já fizemos isso. Eu vou escrever, vou substituir Q por Q mais delta Q, dt por d de t mais delta t, ou seja, dt mais d delta t, ou, melhor que isso, posso escrever isso aqui como sendo dt dt, d delta t dt, dt, ou seja, 1 mais d de delta t dt d. dt. Posso também pensar que a diferencial d dt, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Não, tá certo. Tá certo. Esse diferencial ddt como primeira aproximação, eu posso fazer assim. Digamos que dt seja um número. Vou substituir dt por tudo que está aqui em cima. 1 mais d delta t dt dt. E isso, na primeira aproximação, a gente vai adotar como sendo igual. Vai ser como esse termo aqui, né? Como d de delta t dt é muito menor que 1, eu posso usar a expansão em série de Taylor e escrever esse cara como sendo 1 menos d delta t dt, que é o termo entre parênteses, d dt. Essa daqui é importante. Essa daqui eu vou chamar de equação 6. E aí eu posso substituir Q ponto por derivada de Q em relação a T. Mas no lugar de D dt eu vou usar 6. Né? Eu vou usar a equação 6 aqui. Ou seja, eu vou escrever 1 menos d de delta t dt d dt de Q mais delta Q, né? A gente fez essa substituição aqui. Isso daqui vai dar 1 menos d delta t dt. Quando eu derivar o que está dentro do parênteses, vai ficar Q ponto mais d delta Q dt. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar Q ponto mais d delta Q dt menos Q ponto d delta t dt menos d delta t dt
d delta Q dt, né? Fazendo a distributiva aqui em cima. Esse termo aqui vai a zero. E aí temos apenas Q ponto mais d delta Q dt menos Q ponto d delta T dt. Como isso? Como eu estou substituindo Q ponto por Q ponto mais delta Q ponto, temos que isso daqui é delta Q ponto. Então podemos escrever que delta Q ponto é igual d delta Q dt menos Q ponto d delta T dt. E vou chamar isso aqui de equação 7. Então, substituindo a equação 7 lá na equaçãozinha 5, tô achando que tô dando aula para aluno, né? Equaçãozinha aqui, né? Então vou usar minha cola aqui. Vai ficar delta L é igual del L del Q, né? Eu comecei com del Q, né? Ah, comecei com P. Q ponto. Del L del P delta P mais del L del Q delta Q mais del L del Q ponto delta Q ponto. E o delta Q ponto pode ser substituído pelo que está aqui em 7. D delta Q dt menos Q ponto d delta T dt. Falta agora o termo no tempo. Del L del T delta T. Vou desenvolver esse cara aqui só um pouco, porque a gente vai jogar na equação, né, no variacional da ação. Então, eu vou escrever o que tem delta P, del L, del P, mais, separar o que tem delta Q. Por enquanto, a única coisa que tem delta Q é o primeiro termo. Delta Q, del L, del Q, mais. Aqui eu vou fazer a distributiva. O primeiro termo vai ficar del L, del Q ponto, vezes d delta Q dt. Se eu colocar a derivada para fora, ddt de del L, vou escrever assim, delta Q primeiro, del L, del Q ponto. Na hora que eu fizer a derivada desse termo aqui, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, que dá o termo aqui anterior, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que não existe na linha de cima. Então eu vou subtrair a derivada do segundo, ddt, vezes o primeiro, né? Del L, del Q ponto. Menos. Tem a segunda parte, que aí eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar delta T. Opa, vamos fazer o seguinte. Vai ficar D dt delta T del L del Q ponto Q ponto. Daí, na hora que eu fizer a derivada do produto, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, que retoma o que já tinha aqui, menos, por conta do menos de fora, o delta T vezes a derivada do segundo termo. Eu não vou separar esse cara aqui não, eu vou deixar eles juntos. Então, eu tenho, como esse termo não existe, eu vou ter que somar ele, certo? Porque apareceria menos esse termo, então tem que somar para voltar no que era antes. Então, vai ficar delta T d
dt de tudo isso aqui, né? De del L, del Q ponto, Q ponto. Então, terminamos o primeiro, segundo, terceiro item da soma. Agora, o último item. Mas, não vou mudar ele não. Delta T, del L, del T. Vou chamar isso aqui de equação 8. E aí, voltando lá em cima, eu vou jogar a equação 8 na equação 3. Ou seja, na equação do variacional da ação. Então, vai ficar ΔS igual integral dt de tudo isso aqui, certo? Vou escrever assim, integral tudo isso aqui. E aí vai faltar mais um termo, que é a integral de L de delta t. Que a gente chegou que delta de dt é igual a d de delta t. É a equação 4. Bom, eu escrevi desse jeito. Esse cara aqui vai ficar melhor escrito se eu escrever assim, né? dt, dt. Porque aí eu posso escrever todo mundo numa única integral. A integral de dt abre colchetes. De novo, a equação 8 mais L de delta t dt. E aí eu vou escrever do mesmo jeito. Eu vou colocar o dt para fora de L delta t. Porém, na hora que eu aplicar a derivada, vai aparecer um delta t dl dt, que não existe, então eu subtraio ele para manter a identidade. Daí, continuando esse cara, vai ficar integral em dt de 8 mais esses termos aqui. Então agora a gente já pode ir agrupando. O delta p continua sozinho aqui na equação 8. Então vai ficar del L, del P, mais, vamos agrupar o delta Q, tudo que tem delta Q aqui. Aparece delta Q nesse termo. Então vai ficar del L, del Q. Aparece delta Q nesse termo, menos d dt del L, del Q ponto. Não tem mais delta Q em nenhum outro termo, nem mesmo aqui embaixo. Fecha chaves. Na verdade, esse é colchete, né? Eu estou misturando tudo. Mas já foi o delta P, já foi delta Q. Vamos isolar então. Vamos juntar o que tem delta T. O primeiro termo que aparece com delta T é esse cara aqui, ó. Então vai ficar derivada total em relação ao tempo de del L, del Q ponto, fecha parênteses, mais esse termo, del L, del T, e aparece esse termo aqui embaixo também, menos derivada total de L em relação ao tempo. Mas tudo que sobra agora é derivada total. Então vai sobrar derivada total em relação ao tempo de esse termo aqui em cima, que é del L del Q ponto delta Q, del L del Q ponto delta Q, menos a derivada total em relação ao tempo disso daqui. Então vai ficar menos del L del Q ponto delta
del L del Q ponto vezes delta T. E aqui embaixo sobra mais esse termo aqui, que é o mais L delta T. Já era. Isso tudo é a ação, né? O variacional da ação. E a gente viu que para o variacional da ação ser os geradores, né? Ele tem que ser os geradores, ou seja, ele tem que depender apenas das posições finais e iniciais. A gente pode escolher, portanto, ΔP e ΔQ positivos, de tal forma que essa integral aqui, omitindo o último termo aqui de dt, né, até esses três primeiros termos aqui, esse e esse, né, daria sempre positivo, a menos que o que está multiplicando os variacionais seja zero, ou seja, é necessário que del L, del P seja zero, é necessário que del L, del Q menos d dt del L, del Q ponto também seja zero, caso contrário a integral pode ser positiva, e aí não dá zero, ou seja, dependeria do caminho, mais esse termo aqui, que seria a derivada total de del L, del Q ponto, menos dl dt, mais del L, del T, tem que ser zero. E aí o que sobra são os geradores, que seria, ao integrar esse cara, eu vou obter os geradores, que são funções que dependem apenas das posições finais e iniciais. Ou seja, o gerador vai ser del L, del Q ponto, delta Q, menos del L, menos, aí eu vou abrir o parênteses aqui, del L, del Q ponto, menos L, tudo isso, vezes delta T. Vamos chamar esse conjunto de equações de equação 9, e aí vamos trabalhar de acordo com a definição de Lagrangiano, que é a equação 2. Então vamos copiar a definição da Lagrangiana e ver o que sai aqui. A Lagrangiana foi definida como o momento generalizado vezes Q ponto, a velocidade generalizada, menos a Hamiltoniana, que vai depender de Q, vou colocar na mesma sequência, P, Q ponto e T. Então vamos lá, a primeira das equações 9, del L, del P vai ser, del L e del P vai ser simplesmente Q ponto menos del H del P, ou seja, a derivada parcial da Hamiltoniana em relação ao momento generalizado te dá a velocidade generalizada. Particularizando esse cara, pegando aqui o livro do Schwinger, ele chega nessa mesma conclusão usando um caso particular, né? Usando momento como sendo mv, né? E velocidade seria o Q ponto, né? Certo? Ou seja, esse cara aqui seria a velocidade no caso particular. Vamos pegar a segunda equação das equações 9. Então vamos derivar parcialmente, então seria a equação de Euler-Lagrange. Vamos derivar parcialmente a Lagrangiana em relação à coordenada generalizada. O primeiro termo não depende
O primeiro termo da Lagrange não depende da posição, então vai ficar simplesmente menos derivada da Hamiltoniana em relação à posição generalizada. Isso eu posso escrever como sendo gradiente da Hamiltoniana. A derivada, agora segundo termo ainda da equação de Euler-Lagrange. A derivada parcial de L em relação a Q ponto vai dar um momento, o Q ponto vai sumir, menos a derivada da Hamiltoniana em relação a Q ponto. Daí eu derivo esse termo totalmente, né, em relação ao tempo, certo? Para obter o segundo termo. Isso aí vai ficar dp dt menos d dt da derivada parcial da Hamiltoniana em relação a Q ponto. Pela equação de Euler-Lagrange, esse termo tem que ser menos esse termo, ou seja, o gradiente da Hamiltoniana tem que ser igual d dt de del H del Q ponto menos P, certo? Na hora que eu derivar, eu volto nessa relação, na equação de Euler-Lagrange. Mais uma vez, particularizando. Se eu assumir, então vamos lá, particularmente, né? Um caso particular, se eu disser que a Hamiltoniana não depende explicitamente da velocidade, ou seja, nesse caso, ela pode depender do momento, pode depender da posição generalizada e do tempo, né? Então, del H del Q ponto vai dar zero. E aí essa equação me dá a segunda lei de Newton, que o gradiente da Hamiltoniana, o gradiente da energia, me dá a força certo? Me dá menos dp dt, certo? Daí, não sei se aqui tem alguma inconsistência. Por quê? Porque a Hamiltoniana, particularizando, posso escrever como sendo mp quadrado mq ponto quadrado sobre 2 mais a energia. Derivada parcial desse cara em relação a Q ponto me dá m del H del Q ponto me daria m Q ponto, supondo que a energia potencial não dependa da velocidade. Aqui não tem nada errado a princípio, porque eu estou assumindo que não tem energia cinética na equação da energia, né? A princípio não vejo problema. Mas nesse caso, eu teria isso daqui. E aí eu teria uma coisa esquisita, né? Porque seria a derivada de mq ponto, ou seja, do momento menos o momento, né? Menos a derivada do momento. Tipo, aqui eu achei esquisito. Deixa eu anotar aqui embaixo. Aqui mesmo, né? Se eu pegar isso aqui, eu calculei ali em cima para um caso particular, mas isso é o momento. Daí, derivada de h em relação a Q ponto menos P daria zero, estaria dizendo que o gradiente da Hamiltoniana é zero,
Eu achei meio esquisito esse resultado. Não sei se essa equação era que eu tinha que chegar. Tá legal. Vamos lá. A terceira equação das equações 9. Essa daqui. Acho que eu vou fazer ela pro lado. Para poder copiar ela aqui, né? Então eu tenho que derivar parcialmente ela em relação aqui. E eu tenho isso, é P menos del H del Q ponto. Tá, então dessa equação aqui, del L del Q ponto, Q ponto, é a derivada parcial de L em relação a Q ponto, que é P menos del H del Q ponto. Tá? P menos del H del Q ponto vezes Q ponto menos não, calma. Isso é essa parte aqui, né? O derivada total de L em relação ao tempo vai me dar derivada total. Ah, eu escrevi errado esse cara aqui, ó. Ainda bem que eu vi, hein? Porque eu quis jogar aqui dentro. Ao jogar aqui dentro, esse cara é só L. Né? Porque eu coloquei um parênteses aqui. Tá? Esse termo aqui vai embora. Na hora que eu trabalhar com esse cara aqui, então, vai ficar derivada total de... Aí esse termo é P Q ponto menos del H del Q ponto menos L. E L é P Q ponto menos H. Aí menos com menos dá mais, então vai ficar mais H. Mais del L del T. Como só a hamiltoniana depende do tempo, então esse cara aqui vai ficar del H del T. Na verdade vai ficar menos, né? Del H del T. Na hora que eu derivar parcialmente em relação ao tempo lagrangiana, esse termo aqui não depende explicitamente do tempo, vai ficar apenas o segundo termo. Isso aqui tem que dar zero. Isso aqui vaza. E aí eu vou ter que a derivada total da hamiltoniana menos a derivada parcial da hamiltoniana em relação a Q ponto vezes Q ponto te dá a derivada parcial da hamiltoniana em relação ao tempo. Bom, particularizando de novo, que é a equação 12, né? Mais uma vez, se eu particularizar, eu posso dizer que, por exemplo, que a hamiltoniana não depende da velocidade, certo? Aí que tá. Eu posso dizer que ela depende da velocidade, acho que vai dar certo também. Vai ficar mq ponto quadrado sobre 2 mais a energia. Vou dizer que essa energia não depende da velocidade, Q e T. Então, particularizando no caso anterior, a derivada desse cara aqui em relação a Q ponto, del H del Q ponto, vai dar mq ponto mais nada. Ao jogar aqui em cima, ao jogar nessa equação, caso particular, que a derivada total da hamiltoniana
que é a energia cinética, menos, mais, né, energia potencial, menos a derivada parcial desse cara aqui em relação a Q ponto, que é mQ ponto, vezes Q ponto, ou seja, esse termo aqui vai dar o dobro da energia cinética, tem que dar derivada parcial desse cara em relação ao tempo, ou seja, vai dar a derivada de V em relação ao tempo. Esquisito pra mim. Só ver os resultados que eu cheguei aqui. Acho que foi exatamente esses. Se eu admitir que a Hamiltoniana não depende de que ponto, te dá a equação da conservação da energia, né? A derivada total em relação ao tempo da Hamiltoniana é igual à derivada parcial da Hamiltoniana em relação ao tempo. Mas é essa dependência da velocidade que está me confundindo. Bom, vamos continuar aqui. A última equação, que é a equação 9. A última equação das equações 9, que é a equação dos geradores. Equação do gerador. Deixa eu ver se eu tenho aqui, porque aí eu não preciso ficar baixando. Não vou ficar baixando, não. A equação do gerador vai ficar derivada, né? Vamos lá. Gerador é derivada parcial em relação a Q ponto de L, delta Q, menos derivada em relação a Q ponto da Lagrangiana, Q ponto, menos a Lagrangiana delta T. Se eu usar Lagrangiano conforme definição, T, Q ponto menos H, de Q, H de P, Q ponto T, a derivada parcial de L em relação a Q ponto vai ser P menos del H del Q ponto. A derivada parcial de L em relação a Q ponto vezes Q ponto, que a gente vai usar na segunda parte do gerador, é só multiplicar esse cara aqui por Q ponto, ou seja, P Q ponto menos del H del Q ponto Q ponto. Substituindo isso na equação dos geradores, vai ficar P menos del H del Q ponto delta Q menos derivada em relação a Q ponto vezes Q ponto dá esse termo aqui. Na hora que eu subtrair a Lagrangiana, eu vou subtrair o PQ ponto, né? Vou escrever aqui, né? Fica PQ ponto menos del H del Q ponto menos a Lagrangiana, então menos Q ponto mais H delta T, ou seja, P menos del H del Q ponto delta Q menos, esse termo vai embora, Hamiltoniana menos del H del Q ponto delta T. Aí eu andei dando uma olhada, eu não sei se eu entendi direito sobre os geradores. O gerador serve para, por exemplo, estudar grandezas que se conservam. Por quê? Se eu escolher um ΔQ constante e um ΔT constante, se determinadas grandezas se conservam, a derivada do gerador em relação ao tempo vai ter que ser zero
E aí na hora que eu fizer a derivada desse t, do gerador em relação ao tempo, eu vou ter que derivadas de constantes vai dar zero. Então vai sobrar apenas as derivadas dos termos entre parênteses. Então vai ser necessário que a derivada em relação ao tempo de P menos del H del Q ponto seja zero, bem como a derivada em relação ao tempo da Hamiltoniana menos derivada parcial da Hamiltoniana em relação a Q ponto vezes Q ponto. Aí só para brincar um pouquinho, se eu quiser particularizar, chamar isso aqui de equação A e isso aqui de equação B, a equação A, né, se eu particularizar, falar que P é M Q ponto e H é igual a MQ ponto quadrado por 2 mais V, a primeira equação diz que d dt de P, que é MQ ponto, menos a derivada desse cara aqui em relação a Q ponto, vai dar MQ ponto menos V, ou seja, vai dar que a derivada em relação ao tempo de menos V igual a zero, ou seja, a energia se conserva, a energia potencial do sistema. E na letra B, d dt, né, na equação B, d dt desse termo aqui, H é mq ponto quadrado sobre 2 mais V menos, quando eu derivar esse cara aqui em relação a Q ponto, vai ficar mq ponto Q ponto, mq ponto ao quadrado. E isso é o mesmo que 2 vezes a energia cinética. Ou seja, d dt de menos mq ponto quadrado sobre 2 menos v, ou seja, derivada de menos a lagrangiana igual a zero. Então a lagrangiana do meu sistema não evolui no tempo. Bom, isso na verdade é só uma coisinha que eu quis dar uma extrapolada, não sei se eu estou entendendo direito. É isso aí.